Fala pessoal, meu nome é Thaleson e nesse vídeo eu vou ensinar para você resolver um problema clássico que ele caiu aqui no LeetCode como o exercício número 15, que é uma soma de 3 elementos. O que esse exercício quer é que você receba um vetor de elementos e que você descubra as possíveis posições de 3 elementos que a soma dê 0. Por exemplo, nesse vetor, se eu somar menos 1 com 0 com 1, dá 0. Se eu somar menos 1 com 2, dá 0. Então, ele vai fornecer um vetor e quer todas as somas de 3 elementos que some 0. Uma resolução para esse exercício seria você tentar utilizar 3 fors alinhados. Porém, essa solução de 3 fors alinhados é uma solução muito lenta. É uma solução N3 ou N ao cubo. Esse exercício, ele espera que a gente faça esse algoritmo em no máximo N ao quadrado. Então, é essa solução que a gente vai buscar. É ela que a gente vai tentar aprender aqui. Para a gente conseguir resolver esse exercício de soma de 3 elementos para somar 0, a gente primeiro tem que entender um outro problema, que seria somar 2 elementos, somar um A mais um B e dar um certo C. Então, vamos entender como é que a gente resolveria esse problema para depois a gente resolver o problema de todos os 3 valores que é a soma dá 0. No caso, eu vou digitar aqui um vetor ordenado. 1, 2, 2, 5, 5, 8, 8, 12, 12. Beleza. Tendo esse vetor. O problema que a gente está querendo resolver inicialmente, para a gente conseguir resolver o problema objetivo, o nosso problema de soma de 3, é o seguinte. A gente quer desenvolver um algoritmo que eu forneça um certo valor n e a gente descubra todos os A mais B que dê igual a n. Então, num caso de n igual a 10. Como é que a gente poderia resolver aqui? Para resolver esse exercício da soma de 2 elementos igual a uma certa soma fornecida, a gente vai estar chamando uma posição L e uma posição R. Inicialmente a L vai ser a primeira posição de índice 0, e a posição R vai ser a última posição. Nesse caso, vai ser a posição de índice 9. Então, como é que a gente vai procurar essa soma? A gente vai ver se a soma da posição L mais a posição R é maior, é menor ou é igual à soma que a gente quer. Se a soma dos 2 elementos for menor do que a soma que a gente quer, isso significa que a gente tem que aumentar a soma. E aumentar a soma significa colocar o L para frente. Se a gente tiver em uma soma que dê maior do que o valor que a gente quer, isso significa que a soma está muito grande e eu preciso diminuir a minha soma. Vamos ver como é que isso funcionaria na prática. Eu começo aqui olhando a primeira posição e a última posição. Essas 2 posições somadas é um número maior que o 10. Então, eu preciso diminuir a minha soma. Para diminuir a minha soma, eu olho a posição anterior. Continua dando um número maior que o 10. Então, eu diminuo minha soma. Venho para o 8. Está dando um número menor que o 10. 1 mais 8 dá 9. Significa que eu tenho que aumentar a minha soma. Venho para o 1. E se eu fizer isso novamente, tenho que aumentar minha soma, venho para o 2, cheguei
em uma posição que a soma dá 10. Beleza. Se eu fizer esse tipo de algoritmo para encontrar a soma de dois elementos que dê um terceiro, eu consigo resolver esse problema em N. Por quê? Porque eu só estou percorrendo todos os elementos do meu vetor. Apesar de estar usando dois ponteiros aqui para estar percorrendo, no máximo eu estou percorrendo os N elementos. Então, com isso, eu consigo resolver esse problema em OR de N. E como é que a gente consegue utilizar esse algoritmo para resolver nosso problema principal, que é somar 3? Para a gente utilizar esse algoritmo no nosso exercício, basta a gente fazer o seguinte. A gente vai percorrer e percorrendo o vetor, e para cada posição do vetor, por exemplo, quando eu estiver na segunda posição, eu vou chamar essa posição do N e procurar o A mais B no resto. Por exemplo, vou apagar isso aqui, mais fácil assim. Eu estou querendo um A mais B mais C que dá igual a 0. Isso significa que eu estou procurando um B mais C que dê igual a menos A. Beleza. Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo. Pegando esse exemplo e ordenando ele, vai ficar da seguinte forma. Beleza. Então, está fazendo com esse exemplo. Fazendo com esse exemplo, a gente vai ter o seguinte. Inicialmente, vamos pegar aqui o A para ser o menos 4 e procurar uma soma que dê menos A nessa parte do vetor. Depois eu vou utilizar o A como menos 1 e procurar uma soma que dê menos A nessa parte do vetor. E agora você tem que tomar cuidado, porque ele quer que você só forneça soluções únicas. Então, a gente não poderia pular para esse outro menos 1. Porque se eu conseguisse encontrar uma soma que dá 1 a partir desse segundo, eu também conseguiria a partir do terceiro. Então, você tem que ter bastante cuidado, porque daqui, do segundo elemento, a gente já vai partir para o quarto elemento. E com isso a gente consegue resolver o problema. Agora vamos para a codificação. Na codificação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar esse vetor, porque esse vetor não vai vir ordenado para a gente. Para ordenar, basta a gente utilizar a função sort, fornecendo o begin e fornecendo o end. Depois disso, vamos pegar aqui um vetor de vetores que vai ser nossa resposta. Vetor de vetores que vai ser nossa resposta, chamada de ans. Agora eu vou fazer uma repetição. Uma repetição percorrendo todos os elementos desse meu vetor. I menor do que nums.size e mais. E agora, para cada elemento do meu vetor, eu vou considerar que ele é o A. Então, vou procurar o B e o C nas demais posições. Então, vou começar procurando o B na posição I mais 1. E começar procurando o C na posição nums.size menos 1. Beleza. E agora o que é que eu vou fazer? Enquanto a posição que eu estou procurando B é menor do que a posição que eu estou procurando C, eu vou ficar perguntando se a soma é menor, é maior ou é igual. Para não ter que ficar somando dois elementos o tempo todo,
eu vou pegar logo uma variável para guardar o valor da soma. Então, vai ser o nums na posição B mais o nums na posição C. Se o valor da soma ele é menor do que o menos nums A, aqui você tem que se lembrar o seguinte, que quando a gente estiver procurando, e o A, por exemplo, estiver aqui na posição 0, o B aqui na posição 1 e o C na última posição, o A vai menos A para o outro lado, na hora que eu pegar a minha equação. Então, vou ver se a posição B mais a posição C é menor, maior ou igual a menos o valor do A. Então, por isso que eu coloco dessa forma. Se for menor, o que é que significa? Significa que eu tenho que aumentar a minha soma. Para aumentar a minha soma, eu coloco B para ir para frente. Se não, vamos ver uma outra condição. Se não, eu vou testar se a soma é maior, menos nums A, na verdade. Se for, significa que a minha soma tem que diminuir. Para diminuir, eu vou trazer o C para a posição anterior. Se não for nem menor nem maior, significa que é igual. Então, eu achei uma resposta, uma combinação de 3 elementos, que é a posição A, a posição B e a posição C. Então, vou adicionar isso na minha resposta. Pushback. E vou adicionar esses 3 elementos, que é o nums na posição A, o nums na posição B e o nums na posição C. Beleza, tudo tranquilo até agora. Porém, quando eu encontrar uma posição, eu vou ter que alterar onde meu B está e onde meu C está, porque senão ele vai continuar aqui para sempre. Como a gente já viu, a gente não pode ir simplesmente para a próxima posição, porque pode ser que um número seja igual e dê a mesma resposta. Então, a gente tem que ir até encontrar um diferente. Então, vamos colocar para o B ir para frente. Enquanto o B for menor do que o C, ou seja, ainda tem um próximo elemento, e o nums na posição B for igual o nums na posição B mais 1, eu vou colocar para o B ir para frente. Quando ele ir para frente, o máximo que ele conseguir, ele só está indo para frente se o próximo for igual. Então, depois dele ir para o máximo que ele conseguir no número igual a ele, eu vou colocar para ele no diferente. Então, vou dar um B mais novamente. Por exemplo, se eu tiver aqui 1, 2, ele vai nesse while e do 1 para o outro 1, e do segundo 1 para o terceiro, e depois ele não vai para o 2, porque o 2 não é igual a 1. E somente depois eu dou o B++ para ele conseguir para o 2. Ok, acabou aqui a minha interação aqui do while. Quando eu terminar esse while, o que é que eu tenho que tomar cuidado também? Com a interação do i. Porque o i não pode simplesmente ir para a próxima posição, porque pode cair na mesma coisa, ir para um elemento igual. Então, vamos copiar isso aqui e fazer o i passar logo para a última posição, que é igual, para não estar repetindo o elemento. Então, colocar para o i, enquanto o i for menor do que o nums, ponto size menos 1, para eu poder ter um próximo elemento, e o i é igual ao i mais 1, o i vai aumentar aqui mais uma posição. Beleza. E a única coisa que está faltando para a gente é retornar esse
vetor resposta. Então vou retornar meu ANS. Vou testar aqui o código. Deu um erro, o A não foi declarado, não foi mesmo. Eu estou sempre colocando aqui A, e utilizei um I. Então vamos substituir esse I por um A, para ficar ainda mais fácil aqui para a gente. E mudar aqui no final para um A também. Testar novamente. Aqui está faltando mudar aqui para um A. Testar novamente. Tarará, tarará. Aparentemente está funcionando, vamos submeter. E nosso código foi aceito, foi um código bem rápido, bem mais rápido do que a maioria, e utilizou uma memória bem baixa, superando a grande maioria das submissões. Valeu pessoal, qualquer dúvida, manda mensagem ou deixa um comentário. Esse código eu vou estar colocando aí na descrição para você conseguir acessar no GitHub. Até a próxima e falou!